Olá, olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Meu nome é José e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. E aqui, ó, primeiramente, vou mostrar para vocês um gráfico fundamental que eu fiz há um certo tempo já, com pontos de suporte principais, né? É claro que o ponto de suporte principal realmente aqui do Bitcoin nesse movimento, né, vai ser esse bloco verde de suporte aqui que está entre os 58.700 e os 48 mil dólares. No entanto, já havia aqui, ó, um bloco de resistência antiga no mensal que foi vencido, né, pelo Bitcoin e agora retomado na casa dos 73, 71.200, beleza? Então, assim, o meu ponto fundamental é o seguinte: dessas linhas minhas de longo prazo aqui, como essa linha foi perdida no tempo gráfico mensal, acho pouquíssimo provável que haja uma recuperação nos próximos 24 dias aqui, a ponto de essa vela se tornar um pavio aqui, uma vela verde, ou seja, de recuperação acima dessa linha de tendência. Acredito que é muito mais provável que haja um flush aqui para essa região da casa dos 50 altos aqui, 40 altos, né, entre 60 e 50 mil dólares, eu acho que deve ser a região de um bounce significativo, né? Vocês reparem que se nós fizermos um bounce aqui ó, até essa linha, nós temos 21%, até essa linha aqui 44%, é perfeitamente aceitável o Bitcoin fazer um movimento desse aqui, ó, pode ser até menor, né? Um movimento aqui mais ou menos na casa dos 40% até, digamos aqui, os 97 mil dólares e, por exemplo, continuar caindo, né? Fazer um topo descendente, né? Porque agora no mensal vai faltar um topo descendente, muito embora a gente já tenha esse topo descendente aqui no semanal, né? Então aí agora a gente já tem uma curta, não uma única, né, mas uma curta referência aqui de onde, por exemplo, o Bitcoin pode fazer uma recuperação. Por isso que eu acredito que é mais fácil que ele venha, por exemplo, aqui dos 60 para os 80, 81, né, ou até que faça um fake out aqui e continue caindo, por exemplo, para atingir aqui a casa dos 50 mil dólares, beleza? Eu tenho algumas razões para achar isso, mas principalmente o seguinte: se eu pego essa Fibonacci que eu já fiz há bastante tempo e coloco ela em perspectiva, eu tenho aqui os 73.800 de fato como uma região de suporte muito forte, né, que poderia permitir o Bitcoin, por exemplo, voltar aqui para retestar os 81 mil dólares. Mas observe que esses 73 mil dólares, eles vêm de uma perda aqui, ó, da expansão Fibonacci que chegou até o topo na 1.618, né? Então daqui nós só viemos perdendo patamares, primeiro a 1.618 para 1.414, depois para 1.272 e agora perdemos a 1. Nessa situação, a 886 de fato é um suporte relevante. No entanto, os suportes efetivamente relevantes que dão origem a bounces maiores são aqui o Golden Pocket na casa dos 58, 56 e até mesmo, para não dizer, 382 nos 40 mil dólares aqui, certo? Então, assim, os dois suportes fundamentais que eu acredito que devam ser atingidos num melhor caso 58 mil dólares, no pior caso até a casa dos 40 mil dólares aqui para o Bitcoin, certo? Então, assim, em relação ao Bitcoin, são essas as minhas perspectivas. E se eu utilizar aqui a EMA Ribbon, que é importante usar a EMA Ribbon para a gente perceber como é que estão as coisas. Ó. Veja que a gente também perdeu no semanal aqui, ó, abrimos o semanal abaixo dessa média móvel aqui, que se eu não me engano é de 89 períodos. Ó. A branca aqui é uma 144 períodos. Então eu acredito que muito provavelmente a gente vai buscar a 6, que está aqui a de 233 períodos, ou até mesmo a 7 e a 8, que afinal de contas, né, quando nós estamos em bear markets, veja, a gente vem basicamente aqui ó, na 6, né, e às vezes aqui não viemos na 7, mas veja como há alguns momentos em que a gente vem aqui nessa EMA 7 aqui, que nesse caso aqui está nos 50 mil dólares. Veja, essa aqui é uma EMA nova, né, para os movimentos, mesmo num gráfico tão longo como o da Bitstamp. Então, assim, num caso extremo, acho que o Bitcoin poderia chegar aqui mesmo. Mas então, vendo pelas médias móveis em relação às confluências, próximo suporte forte na casa 63, 61 aqui, ó, né, porque a gente considera que passa um pouquinho, suporte realmente relevante
49 mil dólares, acho que é um ponto relevante de suporte. Claro que pode haver bounces no caminho, mas essa perda aqui foi muito parecida, veja, perdeu, desceu direto aqui, ó, aqui perdeu, desceu direto, tentou passar por cima dessa média novamente, foi para a média de baixo, né, ficou aqui um mês aqui, ó, foi para a média de baixo, aí ficou um pouquinho mais de tempo aqui, né, aqui entrou em junho e perdeu essa média aqui em novembro, então alguns meses, diria assim, 4, 5 meses por aqui um tempo menor, né, nessa região. Então, há bastante consolidação para ocorrer antes de fato haver uma reversão. E aí agora vamos para outros pontos importantes. Primeiro, o Bitcoin em proporção com a prata. Bitcoin em proporção com a prata falam que está em níveis de sobrevenda extrema, de fato está, mas observe, ainda existem patamares de longo prazo a serem atingidos antes de um fundo de bear market. Olha aqui o Bitcoin com o ouro, também estamos num ponto extremo, mas perdemos a 883 aqui, se a gente colocar 886, que é o valor correto em relação a Fibonacci, né? Também perdemos aqui a 886. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente possa vir aqui até a 1, por exemplo, podemos até reexplorar esses outros patamares aqui, 9 a 11, entende? Então tem bastante chão ainda para o Bitcoin. E se nós considerarmos, por exemplo, Nasdaq, vamos ver as bolsas, né, que continuaram a subir mesmo com o Bitcoin caindo, estão lateralizando aqui já há um certo tempo, desde outubro, na verdade, laterais, né? Enquanto o Bitcoin caiu, as bolsas ficaram laterais no seu topo, né? Então, nesse sentido, temos aqui ó, uma clara divergência de baixa, ó, clara divergência de baixa extensa, que pode trazer, assim, provavelmente trará, né, os índices aqui deste topo, ó, que é exatamente a expansão, até, vamos dizer, o Golden Pocket, já é 23%, se vier até 382, são 40% de correção. O Bitcoin, diante de uma correção como essa, com certeza corrigiria junto, agravaria a situação. Se a gente vê aqui, por exemplo, o que está acontecendo com o S&P, S&P já não tão forte como o Nasdaq, que chegou na 1 da extensão, por exemplo, ó, daqui, ó, desse ponto, também lateralizando nessa região, na 786, ó, se cai daqui para o Golden Pocket, 6%, para 382, 15% de correção, né? Então, assim, encarando correções como essas, o Bitcoin certamente ficaria numa situação difícil. A gente vê o DXY, por exemplo, o DXY aqui, ó, ensaiou uma recuperação, veja, se eu tiro as médias, o DXY aqui, ó, a divergência de alta no semanal, né, tomando suporte na região do Golden Pocket, se o DXY explodir aqui ou mantiver esse suporte ou vier em direção aos 98, ou até mesmo aqui a esse topo anterior na casa dos 99, topo aqui na casa dos 100, 99, 100, ultrapassando essa região, ou até mesmo este movimento em direção já é suficiente para continuar o sangramento aqui nas criptos, né? Então, nesse sentido, eu acho que, apesar de o Bitcoin poder fazer movimento aqui, eu creio muito mais em uma lateralização. Se a gente vem para tempos gráficos menores, time frames menores, veja só como é que está a situação, ó. Se a gente coloca, por exemplo, um medidor de volume aqui, a gente repara que a gente não, apesar de tudo, ó, o volume maior é o volume de venda ainda no tempo gráfico de 4 horas, né? Então, assim, podemos ter picos de volume, mas veja, há fortes candles de volume, apesar da tomada de suporte interessante aqui. Acredito que pode haver aqui ó, uma retomada, uma ida até os 80 mil dólares, né? Bounces aqui dentro dessa região, mas por hora eu vou ficar atento a fechamentos do diário aqui acima deste ponto, desse bloco vermelho, sem me assustar, porque observe, aqui ó, a gente vai buscar provavelmente uma retomada, uma tentativa de bounce, se formos explorar essas regiões inferiores, certo? Então, para mim, para o Bitcoin neste momento, não há muito o que a gente possa fazer, né? A gente pode talvez prospectar, né? Como que seriam quais seriam esses possíveis alvos para o Bitcoin, né? Por exemplo, onde está agora, aqui, deste pequeno movimento, topo, fundo, topo, né? A gente está, neste momento, aqui na 2618, né? Então, assim, chegando aqui até 2.870 70 mil dólares, pode ser um ponto interessante de bounce, né? Se a gente vir isso no macro, só para não dizer que não fizemos isso, né? Vendo isso no macro, né? Vendo aqui, ó, um topo, fundo, topo, vejam só, né? Nós estamos aqui, ó, para chegar na 168 em 69.770, já perdemos a 414, tá? Então, assim, o meu próximo ponto de atenção vai ser por aqui. Se viermos aqui, ó, no micro, para vermos como é que isso está acontecendo aqui, ó, veja só, sempre importante ver como é que as coisas estão no micro, né? Perdendo o Golden Pocket, mas tomando suporte na 382 em 72 mil, certo? Vejam só como
né? Nós estamos tomando suporte aqui em 72 mil. Acho que assim, precisamos estar acima de 74 mil para ensaiar algo mais aqui para cima, né? Do contrário, acho que a tendência maior é que a gente, se não ultrapassar aqui os 76.800, né, venha para regiões mais baixas, agora já pensando nessa LTA aqui, 63 mil dólares e esse bloco verde, que para mim é o bloco de verdadeira atenção para o Bitcoin. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Eu estou no X, estou também no Threads, onde eu mando textos, tenho um canal no Telegram gratuito, cuja divulgação dos links está nessas redes sociais, e eu espero que vocês repassem isso para aqueles que podem se interessar, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!